Boa noite aos amigos da internet que nos assistem. Então vamos aos nossos recadinhos de todos. Hoje não tem nenhum presente novo, então todos já conhecem a casa como funciona. Então a gente vai só relembrar que nós temos palestra todos os dias, né, da semana, e que para quem vai passar no plantão de atendimento, isso para as pessoas que estão nos ouvindo, né? É sempre meia horinha antes de cada palestra. Então, é só procurar um da casa que a gente tem esse atendimento. Nós temos também um trabalho diferenciado, que é as sextas-feiras, que são para as famílias e dependentes químicos, né? Que precisam de ajuda, que precisam conversar. Então, nós temos esse trabalho que, na verdade, é um apoio a essas famílias e aos dependentes químicos. Também temos a entrega de lanches nas ruas, que é feito todos os sábados, a partir das 16 horas. Então, se alguém quiser conhecer o trabalho, quiser participar, também é muito bem-vindo. Para esse trabalho não precisa se inscrever, basta comparecer ou para conhecer ou para ajudar, tá bom? E também nós temos a entrega de cestas básicas, onde a gente recolhe os alimentos, né? Aceita doações, que a gente agradece imensamente a todos que puderem ajudar e que têm ajudado bastante. Então, a casa fornece as cestas básicas segundo sábado de cada mês. São 90 famílias cadastradas e que recebem essa cesta. Então, as famílias também agradecem imensamente. Então, cada pessoa que puder trazer qualquer item da cesta básica, lembrando os itens principais que a gente solicita, que é arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Nós também temos ainda vagas para quem quiser viajar, para a viagem de Araxá, que esse ano vai ser em setembro. Essa viagem é especial, né? Mesmo para quem já foi, quem puder ir novamente, ainda tem vagas que dá para ainda parcelar, tá? Então, nesse valor já está incluso todas as refeições, a estadia. Então, é uma viagem muito interessante. Acho que de recadinhos é só. E qualquer dúvida que tiver, que alguém tiver, que eu não falei, a gente também continua vendendo o livro do Mirabelli, continua no nosso site, se alguém tiver interesse também, primeiro e segundo volume. E toda a renda é revertida aqui para a nossa casa, na ajuda da assistência social. E se tiver alguma coisa que eu não tenha falado, no site da casa também tem todas as informações. Ok? Então, vamos lá. Nos harmonizando, nos sentando de uma maneira mais confortável. Se possível, a gente fecha os olhos, apenas para a gente poder sintonizar melhor com os amigos da espiritualidade, que estão presentes, que nos recebem com tanto carinho, para a palestra do dia de hoje. E que a gente possa sentir, então, esse abraço, nos fortalecendo, nos amparando, nos dando força para continuar a nossa jornada. Que a gente sinta a presença amorosa de cada um deles. E nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui juntos nesta noite, e que a gente possa também assimilar o texto que vai ser lido, que a gente guarde ao menos alguma coisa que nos chame a atenção. Obrigada, Pai, por esta oportunidade. Que assim seja. E o Paulinho vai conversar com a gente hoje. Seja bem-vindo, Paulinho. Vai acender essa? Bom, boa noite a todos. Hoje estamos em menor número, então vamos fazer um encontro mais informal, né? E também querer convidar os nossos internautas a acompanhar conosco essas reflexões, né? O texto de hoje, o nome é O Peso de Viver. É um texto redação do Momento Espírita. É até um texto que a gente tem que ter um certo cuidado, né, com a palavra, o peso de viver. Parece que nos convida a gente achar que a vida é muito pesada, né? E a gente estava até conversando assim um pouco antes da palestra, né? De fato, o momento que o país atravessa nos faz, se a gente não tomar cuidado, entrar numa vibração negativa, né? De desespero, de desesperança.
E uma coisa a gente tem claro, né? De um jeito ou de outro, ou individualmente, ou em termos de país e de planeta Terra, nós vamos evoluir. Cada nação tem os seus desafios, né? Cada nação, umas já progrediram mais materialmente, em termos de organização social, mas ainda estão carentes de evolução moral, de evolução espiritual. Outras já evoluíram mais em um aspecto e não tanto em outro, né? Então, as nações acho que são como pessoas, né? Que estão passando por privações, por dificuldades. E a gente crê que isso é uma forma de a gente aprender lições, né? Da gente aprender a viver melhor, né? O texto, eu vou ler aqui e a gente vai meditar junto, tá bom, gente? O texto fala assim: viver não é uma tarefa muito fácil. Em todas as fases da vida, os desafios se apresentam. Na infância, há trabalhos escolares, as tarefas cada vez mais complexas. Na adolescência, perceber o mundo pode ser doloroso, né? Então, assim, o que a gente pode pensar nessas fases que ele vai narrando? Depois o texto vai falar de outras fases. Mas se a gente for pensar, em cada fase da vida, tem um desafio para a gente aprender, né? São os ciclos vitais da vida. Então, na infância, a nossa preocupação ainda é como que eu vou lidar com os coleguinhas de escola, como que eu vou parar de fazer xixi na cama, né? Como que eu vou lidar com os pais, né? Conforme a gente vai crescendo, né, existem alguns lutos que a gente tem que fazer. Tem até um filósofo, o Leloup, um filósofo francês, que ele fala que a gente passa por várias mortes ao longo da vida. Que a gente morre para a criança para nascer para o jovem, nasce da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto. E nessas fases que a gente passa essas transformações, a gente tem um certo luto a fazer. A gente tem uma construção do que é ser feliz em cada fase da vida. Eu sempre cito um autor, que é o Viktor Frankl, e eu sempre conto aqui nas palestras que eu dou, né? Ele era um psiquiatra, né, judeu, e na época da Segunda Guerra Mundial ele foi levado ao campo de concentração de Auschwitz. E ele começou a observar as pessoas lá no campo de concentração e ele viu que algumas pessoas davam fim à própria vida. E eles tinham um código de ética, sim, muito triste, mas quando um deles resolvia fazer isso, ir lá na cerca elétrica, nenhum deles tentava demover o prisioneiro daquela escolha, né? Porque não tinha nada a oferecer, né? Mas ele percebeu que algumas pessoas lutavam mais para viver. Eles viviam em condições muito subhumanas, né? Do tipo, um pedaço de pão para comer de manhã cedo, trabalhar na neve, descalço, passando frio, fome. E alguns deles tentavam sobreviver a todo custo. E ele foi pesquisando, né? Ele, um bom estudioso, né? Você vê que é legal, né? Onde a gente estiver, a gente tem que florescer. De alguma forma lá, ele tentou entender aquela situação toda. E ele próprio passou por uma situação muito difícil. Imagina que é uma pessoa que é casada, tem filhos, ou tem a mãezinha, tem os parentes, está num lugar que ele mal sabia onde estavam, né, os filhos dele, a esposa dele. Imagina o grau de desespero que devia dar, né? Mesmo assim, ele procurou aprender alguma lição com aquilo. E ele fala no livro dele, o livro dele chama O Sentido da Vida. E ele fala no livro dele que quando os aliados chegaram nos campos de concentração e finalmente anunciaram: vocês estão libertos, acabou a guerra, né? Ele falou que os prisioneiros ficavam assim: para onde eu vou agora? O que eu faço? Né? Não sabiam nem o que fazer, porque estavam lá cerca de 5 anos, ou até mais lá, presos, né? Então ele foi, nesse estudo que ele fez, ele foi avaliando o que fazer com que as pessoas quisessem sobreviver a tudo aquilo. E ele percebeu que aquelas pessoas que tinham um sentido para a vida, elas tendiam a lutar mais pela vida. Esse sentido poderia ser: olha, saindo daqui eu vou escrever um livro, saindo daqui eu vou reencontrar meus familiares. Ele percebeu isso, né? Então, fazendo uma associação com o texto de hoje, cada fase da vida tem seu desafio. A gente fala os ciclos vitais da vida. Então, a pessoa, por exemplo, que está ainda jovem, o desafio dela é encontrar uma profissão, estudar, aprender aquela profissão, lidar com as questões do coração, quem vai ser a pessoa que eu vou conhecer, se não vou. Depois disso, algumas delas se casam, né? E aí tem os filhos e crescem. E então, talvez um objetivo daquela pessoa era criar os filhos, né? Inclusive, o Viktor Frankl fala isso, que não dá para ter um objetivo único, né? Que o nosso objetivo, cada fase da vida tem uma especificidade. E dentro da teoria que ele criou, o Viktor Frankl, a logosofia, ele procura ajudar o paciente a encontrar o sentido da vida para cada fase da vida. E isso vai dando alguma motivação. Mas, como eu estava dizendo, existem os ciclos vitais da vida, que são os ciclos que a gente passa em cada momento.
Então, nesses lutos que eu falei, que nós fazemos a cada passagem, existem alguns desafios. Por exemplo, é muito comum, já ouviram falar daquela famosa síndrome do ninho vazio, né? Que é quando os filhos casam ou quando os filhos vão embora e os pais às vezes ficam em crise, né? Porque às vezes não cuidaram tão bem dos seus projetos pessoais, da sua própria vida, e agora como vai ser redefinir isso? Então, mas ao mesmo tempo, o que é legal, né? Cada fase da vida tem um desafio. Então, mesmo se eu, de repente, tive lá os filhos criados, eu posso olhar para aquela situação de um jeito positivo, do tipo, poxa, que bom, né? Dever cumprido, né? A gente sabe que a gente não cria os filhos para nós, criamos para a vida, né? Para o mundo. E agora, o que eu vou fazer com esse novo momento da minha vida? Muitas vezes a pessoa se aposentou e se aposentando, ela vai ficar de pijama em casa o dia inteiro, né? O que não deve acontecer, né? Ela pode pensar, já que eu estou aqui em casa, o que eu posso fazer? Eu posso ajudar alguma instituição que está precisando de trabalho voluntário, eu posso ajudar a contar historinha para crianças. Então, é muito importante isso, a gente conseguir ressignificar cada momento da nossa vida. E para nós que temos a doutrina espírita como referência, tudo isso fica muito mais fácil. Às vezes eu até admiro a pessoa que se diz ateu, né, e que não é uma pessoa caridosa e generosa, porque apesar de tudo aquela pessoa tá fazendo o bem, mesmo achando que não vai ter nada em troca, né? Ela está fazendo o bem por ela ser generosa, ética, mas para nós que somos espíritas, podemos também fazer o bem sem esperar que necessariamente a gente tenha uma recompensa, né? Isso vai vir naturalmente, né? Mas o que é legal pensar assim, que como a gente tem essa noção do que a vida é na dimensão maior, e que aqui no planeta Terra nós estamos vivendo experiências as quais a gente precisava viver para aprender algumas coisas. Por isso que às vezes a vida é passada por essas dores, né? Que nós passamos muitas vezes, né? E tudo a gente pode tirar um aprendizado, né? Por exemplo, citando a crise que nós passamos a semana, né? Quanta coisa a gente repensou na vida, né? A gente pensou, nossa, pensando bem, acho que eu não preciso tanto do carro assim. Pensando bem, eu acho que eu preciso economizar um pouco. Pensando bem, talvez o país precise mudar alguma coisa. Talvez os políticos precisam ser melhor escolhidos. Depende muito, né? Eu sempre tenho uma opção. O que eu vou fazer, né? Com a vida? Eu vou olhar isso com um olhar de desânimo ou com um olhar de aprendizado? Então, como o texto fala isso, né? O peso de viver, até achei, como eu falei para vocês, né? Um termo meio pesado, né? O título, né? Porque a gente não precisa fazer necessariamente a vida um peso, né? A vida pode ser, sim, um momento de alegria, de confraternização, de ajudar o próximo. Só da gente, de repente, tá ajudando quem precisa, né? O quanto isso pode trazer leveza para a nossa vida. Uma frase que eu gosto que fala, não reclame da escuridão, acenda uma luz, né? Não é verdade? A gente, em vez de ficar reclamando, poxa, ver quantas pessoas na rua, mas o que eu posso fazer para ajudar? Tá bom, seria ideal que trabalhasse para que elas tivessem um melhor emprego, mas enquanto elas não conseguem, que tal eu possa lá participar do trabalho aqui da casa, ir lá levar um alimento, uma palavra amiga, um abraço? E eu não preciso ir longe para praticar caridade, né? Quantas vezes pessoas nos ligam em desespero, colegas de trabalho, pessoas que moram na frente da nossa porta, às vezes no nosso prédio. A gente vê que está precisando de alguma palavra amiga, nem que eu possa dar um sorriso, um abraço, né? E fala, olha, toma aqui, conta comigo, né? Isso já é muita coisa, né? Às vezes a gente fala assim, né? Ah, eu não gosto de hospital, não me sinto bem, não gosto de ir no velório, porque não é agradável, né? Mas a gente vai lá para quê? Para prestar nossa solidariedade, não é porque eu não gosto ou não gosto, né? Então, de alguma forma, isso vai tornando a vida nossa mais suave, né? Então o texto fala assim, ó, dependendo do ângulo que se analisa, a vida parece um castigo, um autêntico peso a ser suportado, e realmente os problemas são inerentes ao viver. Desconhece-se alguém que tenha atravessado a existência sem entender, sem enfrentar dúvidas e crises. Entretanto, viver é uma dádiva divina. Embora a vida também envolva dores e sacrifícios, ela não se resume só a isso. A emoção do nascimento de um filho, a alegria de amar, de ser amado, a beleza de um pôr do sol. Isso é muito importante porque a gente tende a inflacionar o que é ser feliz, né? E às vezes o mais é menos, né? A gente poder se alegrar com cada momento. Inclusive é muito importante quando a gente acordar de manhã, olhar para a nossa vida e ter um olhar de agradecimento por tudo que nós temos, né? Obrigado pela vida, porque eu acordei, pelo sol.
tá bom, o país está passando por um momento difícil, a família às vezes está passando por conflitos, mas vamos agradecer a Deus por aquela oportunidade que nós vamos ter por mais um dia, né? E poder ver a felicidade nessas pequenas coisas. Não é que a gente vai ser poliana, né? Mas a gente pode começar a olhar com um olhar positivo. Isso vai mudando a sintonia mental. A gente fala muito do nosso padrão vibratório, né? Se eu acordar de manhã e falar como aquele Oliver Hardy lá, ó dia, ó vida, ó azar, como é que vai ser a nossa sintonia mental, né? A gente vai estar atraindo vibrações negativas e não vamos ficar tristes. Inclusive até a própria psicologia comportamental fala um pouco disso. Ela tem a teoria que a emoção, o pensamento gera emoção, que gera ação. Então, se meu pensamento for um pensamento negativo, com certeza eu vou olhar para aquele problema com muito mais dificuldade. Mas se eu olhar ele, olha, que bom. Eu não digo que bom que tem o problema, mas eu tenho possibilidade de pensar na questão e encontrar soluções, né? Geralmente a gente pensa mais fica se debatendo mentalmente com o problema do que pensar em soluções, né? E tem uma coisa até que a gente fala na sexta-feira, é a oração da serenidade, né? Que a gente possa ter a sabedoria de distinguir o que pode ser resolvido ou o que não pode ser resolvido. O que não pode, a gente tem que deixar guardadinho lá, deixar na mão de Deus. Um dia será resolvido de alguma forma, né? Talvez não depende da gente, depende do outro tomar decisões na vida dele. Mas o que já podemos decidir que nós teremos coragem para enfrentar aqui, né? Com alegria, com coragem, né? Jesus, né, o nosso grande mestre, sempre nos deu exemplos, né, de altivez, de alegria. Mesmo na cruz, imagina como deveria ser ele lá, né, cheio de dor, vários ferimentos durante o corpo, tendo cansado, e o ladrão lá do lado dele, vamos chamar de pessoa, né, que estava ao lado dele falando, Pai, me perdoa, né, Jesus me perdoa porque sou pecador, né. Jesus foi solidário com aqueles, falou, olha, hoje mesmo estará comigo do lado do Pai, né. Então ele falou, Pai, perdoai, eles não sabem o que estão fazendo, né. A gente não vê Jesus praguejando, falando mal, né. Aí a gente fala, não, mas Jesus era Jesus, né? Eu não cheguei nesse nível ainda, eu ainda preciso esbravejar um pouco, né? Mas ele é o nosso modelo, né? Onde nós pretendemos chegar, então ele pode não ser, sim, a nossa diretriz, né? É possível manter a mente focada na longa enfermidade que se atravessou ou nas lições que foram aprendidas com elas? Como eu estava dizendo, então, a gente pode focar na dor, né? Ou a gente pode pensar, o que eu aprendi com isso, né? O que eu pude aprender com essa questão? Muitos problemas que nós passamos, grande parte deles, nós mesmos provocamos, né? Porque a gente às vezes não foi previdente, a gente não tomou mais cuidados do que deveria ter cuidado. Alguns eram inerentes à vida, né? Mas mesmo todos eles, independente de como eles pareceram, eles são muito importantes, né? No nosso aprendizado. Pode-se destacar os esforços feitos em determinada direção ou na satisfação da vitória. Conforme seja enfocado o aspecto positivo ou negativo das experiências, viver será algo mais ou menos leve. E a gente vê pessoas assim, né? Pessoas que chegam perto da gente, né? E chegam alegres, né? Chegam às vezes cheios de vida. A gente vai ver a história dela, nem sempre é uma história fácil, né? Inclusive é muito comum, né? Num plantão, às vezes vêm pessoas procurar a casa e falar, olha, lá no meu trabalho tem uma energia muito ruim, muito pesada. Eu vim aqui, acho que fizeram algum trabalho para mim, por isso que eu estou assim, né? A gente sempre culpa o outro, né? Claro, eu mesmo já me peguei falando isso, né? Tal lugar não tem uma energia boa, né? Mas por que a gente não pode fazer até o contrário, né? Estar naquele ambiente que não é tão legal, fazer uma prece, fazer o evangelho no lar, dar um sorriso de alegria para as pessoas, né? Então a gente pode plantar, ao invés de sair de lá carregando toda a energia negativa que estava ali, por que eu não posso deixar energias positivas naquele ambiente, né? No meu trabalho? E é desafiador mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, por que eu estou nesse trabalho, né? Mas é interessante, gente, parece que a vida é feita em capítulos, né? Quando a gente começa a resolver, eu diria que a gente começa a aceitar aquele sacrifício, que a gente começa a olhar para aquilo com carinho, seja no relacionamento, seja com os filhos, parece que a vida vem e muda a página. Parece que a gente sabe aqueles jogos de videogame que a gente passa por um portal, que tem lá o dragão na porta do portal para a gente poder passar. Quando a gente consegue amar, né, o próximo, parece que a vida vem e já consegue mudar o padrão, a gente começa a atrair novas situações, uma mudança de setor. Ó, já aprendeu essa lição aqui, você já aprendeu a ficar feliz mesmo num ambiente difícil. Então agora vamos para um ambiente mais fácil, em que lá você vai poder fazer outras coisas para ajudar, né?
O texto continua, né? Mas há outro aspecto a ser considerado a respeito das dificuldades inerentes à existência humana. Como tudo no universo, os homens estão em constante aprimoramento. Todos são espíritos em jornada para a amplitude. A existência terrena é um diminuto instante dessa maravilhosa dessa maravilhosa viagem pelo infinito. Olha que bonito, né? Então a existência terrena é uma partezinha, né? Então a gente está aqui para aprender, então vamos olhar para essa existência, né? Com muito carinho, né? Após estagiar por longo tempo na seara do instinto, a humanidade desenvolve a sua razão e ruma para a angelitude. Em relação a isso, eu sempre costumo dizer que na época de Moisés, os mandamentos eram tudo não, né? Não matarás, não roubarás, não desejará a mulher do próximo, né? E talvez a gente muitos de nós ainda estamos nos mandamentos do não, né? Mas à medida que eu for aprimorando o mandamento do amor de Jesus, que é amar ao próximo, e já não for mais um mandamento, já for até uma coisa que já fará parte do meu ser, eu já não vou mais querer roubar, já não vou querer mais desejar a mulher do próximo, porque eu já tenho tanta compaixão do meu próximo, né? Que eu vou querer respeitar a relação dele, eu vou querer não roubar nada de ninguém, porque eu já estou vivendo a lei do amor. Mas enquanto a gente ainda não evoluiu, é importante sim a gente segurar alguns ímpetos nossos, do tipo, eu sou uma pessoa agressiva, saio brigando, lá no posto de gasolina quiseram passar à minha frente, eu vou lá mostrar para aquelas pessoas o que é certo, né? Será que vale a pena? Tá bom, eu posso lá, desculpem, senhora, eu acho que eu estava na frente, né? Mas se a pessoa quiser brigar, tá bom. Eu acho que é um desafio para nós, né? Assim, manter a serenidade mesmo diante de situações difíceis. É claro, né? Em situações que envolvem violência, que envolve alguém... Eu vou ter que tomar uma atitude mais enérgica, mas sem agressão, né? Dentro do possível, né? Bom, continuando o texto, né? Para isso, necessita aprimorar a sua sensibilidade, tornar mais valorosa e nobre, né? No sentido que a gente se conecta mais com o nosso sentimento, né? A gente tem como sentir melhor a dor do outro, empatizar mais com a dor do outro. As experiências em que a criatura se depara voltam-se justamente para prepará-lo para o seu glorioso porvir. Eu falo que a gente tem aquelas níveis de evolução, níveis de consciência. Quando a gente olha para o passado, quem de nós não olha para o passado e fala assim, poxa, mas por que no passado eu agredi tal pessoa? Por que no passado eu fiz uma coisa ruim? E a gente tem que olhar para o nosso passado com muito carinho, porque nós somos hoje a partir do que nós aprendemos no passado, né? Então a gente vai evoluindo nossos níveis de consciência e cada vez mais a gente vai conseguindo ter um outro patamar, como se fosse o degrau. Quando eu subo num degrau, outro degrau, eu consigo olhar mais longe, consigo ter uma compreensão maior da vida. Então, por isso que a gente tem que ter muita paciência com o nosso passado e muita complacência. E estamos cientes que nós estamos evoluindo, né? Bom, é preciso que os instintos gradualmente percam forças, dando força às virtudes. Foi o que eu falei, né? Então, enquanto a gente ainda não consegue viver a lei do amor, eu ainda preciso conter meu ímpeto, né? De pegar algo que não é meu, de acabar sendo desleal com alguém. Mas aos poucos isso vai ser tão parte de mim que já não vai ser mais preciso fazer força para viver só a lei do não, né? Vou viver a lei do sim, que é a lei do amor, né? Assim, amar não mais como manifestação de posse, mas de forma sublime, preocupando-se em ser feliz, em ver feliz o ser amado. Como isso é difícil no mundo de hoje, né, gente? Às vezes eu estou gostando de alguém, a pessoa vai embora, eu desejo que aquela pessoa se dê mal na vida, né? A gente ainda é muito evoluído, né? O chefe mandou embora, espero que ele ponha alguém que mostre para ele como era importante, né? A gente já está aprendendo isso, mas quem sabe a gente pode um dia falar, olha, que essa pessoa não quis mais ficar comigo. Poxa, mas que ela seja feliz, então. Esse é o verdadeiro amor, né? Aquela pessoa que mata por amor, não é amor, né, gente? É posse, é egoísmo. A gente já está lutando para chegar nisso, né? Quando um dia alguém não quiser mais ficar com a gente, ou quando o chefe mandar embora, a gente, olha, que fique bem, que essa empresa fique bem, obrigado pelo tempo que eu trabalhei aqui, né? Acho que isso que a gente quer chegar nesse ponto ainda, né, gente? Educai a própria libido, percebendo-a como energia criativa em harmonia com o cosmos. Porque os nossos instintos, né, eles são a serviço da nossa energia de vida, né? Mas a gente não pode se levar por eles, porque eles podem fazer escolhas que não são tão boas, né, para nós, né? Viver eles como forma de trocarmos energia, de fazermos
do nosso crescimento pessoal, mas sempre respeitando as leis, né, que a gente conhece na doutrina. Né? Esquecer a tendência de dominar pela força, aprendendo a convencer pela lucidez do que por argumentos. Porque muitas vezes a gente está numa discussão e a gente não tem argumentos, a gente começa a gritar, começa a coagir, começa a fazer várias chantagens, né? Começa a me fazer de coitadinho, né, para tentar dominar a conversa. Mas isso não é uma conversa que vai levar a lugar nenhum, né? O outro vai ser manipulado. E isso não é uma conversa lúcida, que ela consiga olhar nos olhos, falar os argumentos e tentar chegar num consenso, se possível, né? Nem sempre a gente consegue, né, gente? Mas pelo menos que não seja uma conversa que seja manipulada, né? Abdicar da violência, desenvolvendo a afabilidade e doçura. A vida chama as criaturas para uma manhã de luz, de paz e de ventura. Olha que lindo, né, gente? Precisamos acreditar nisso. Ocorre não ser possível cultivar um jardim em pleno charco. Bom, às vezes eu discordo um pouco dessa frase, né? Tem a famosa flor de lótus que mesmo na lama, né, ela floresce. Né? Então, assim, mesmo no charco existem flores que nascem lá, né? E límpidas, né? Então, mesmo a terra sendo um charco, a gente pode florescer nela, né? E florescer onde quer que a gente foi plantado, né? Os homens são constantemente convidados a abrir mão de velhos vícios, como eu estava dizendo, né? Tanto seja a maior resistência a aprender a lição, quanto mais contundente será, né, esse desafio, né? Assim, se você quer ser feliz, desfrutar do bem-estar, passe a remar a favor da maré. Dome seus vícios, conscientizando-se de que eles infelicitam a nossa vida, né? Ame a vida, seja honesto, trabalhe, seja bondoso e puro. Em pouco tempo, seu viver se tornará leve e prazeroso, pois você terá instalado um céu dentro da sua própria consciência. Mais ou menos isso que eu estava falando, né, gente? Vamos pouco a pouco cultivando a nossa alma, burilando, né, contendo nossos ímpetos de agressividade, de inveja, de maledicência, né? Dá vontade de falar mal do outro, né? Mas eu consegui conter um pouco, né? Dá vontade de falar uma coisa ruim, de se responder mal. Então, pouco a pouco. Daqui a pouco, como eu estava dizendo, vai ser tão forte dentro da gente que já vai ser parte, né? Como é o exemplo de dirigir, né? No começo, eu tenho que ficar preocupando. Que marcha que eu vou pôr? Como é que eu ligo a seta? Daqui a pouco isso já está tão incorporado que eu sou capaz de dirigir, ouvindo rádio, né? Falando. Então, mais ou menos assim, né? Um dia o amor vai estar tão dentro da gente que já vai ser natural a gente agir com amor, né? A gente já não vai ter que fazer força para não maldizer, vai ter que fazer força para ser solidário àqueles que precisam. E nem sempre a gente pode fazer algo de concreto pelo aquele que sofre, mas se pelo menos a gente puder ter um olhar complacente, de amor, de vibrações positivas, já é alguma coisa. É claro também que a gente não pode também só colocar na mão de Deus, né? Porque a gente também fala muito assim, espero que Deus ajude, né? Esse rapaz que está na rua, esse cachorrinho abandonado. Tá bom, às vezes a gente não tem mesmo, né? Se a gente fosse pegar todos os cachorrinhos abandonados e levar para casa, não teria, né, como, mas eu posso pelo menos ir lá levar uma comidinha pro cachorro. Eu posso pelo menos pôr a foto dele na internet. Olha, achei, alguém perdeu esse cachorrinho, tô com uma coleirinha. Eu posso pelo menos passar lá no morador de rua, catando lixo lá. O senhor quer um sanduíche? Tô catando às vezes comida no lixo, né? O senhor aceita um sanduíche, né? E é até importante isso, a senhora aceita, né? Um sanduíche. A gente aprendeu muito isso, né? Quando você vai auxiliar alguém que tem, por exemplo, uma deficiência visual, né? A gente nunca vai chegar puxando a pessoa. A gente tem que ser gentil, falar assim, você aceita ajuda? Aí sim, aí você dá o braço e a pessoa é conduzida. Até para fazer a caridade a gente tem que ter cuidado, né? Como que eu vou ajudar sem que eu seja invasivo, sem que eu seja agressivo? Tem uma parte muito bonita do Evangelho que ele fala fazer a caridade, mas de forma que não queime a mão de quem recebe. Porque a gente faz a caridade com tanta empáfia, né? Se achando a pessoa mais, né? Bambamã do mundo, que a gente até acaba humilhando quem recebe, né? Às vezes a gente fazer sem que a pessoa perceba que foi ajudada, né? Ou fazer de forma que a pessoa sinta que é um segredo meu e dela, né? Que ela não sinta que aquilo é uma humilhação para ela, né? Bom, gente, eu agradeço pela audiência, né? Agora a Socorro vai passar para as perguntas, né? São muitas. São? Nós hoje temos um público. Então, esta é a hora das nossas perguntas, colocações, né? Complementar alguma coisa, né? Não precisa ser pergunta, pode complementar o texto. Devo confessar que o nosso palestrante não veio hoje, eu tive que improvisar, gente. Já começou assim.
Boa noite a todos. Boa noite. É uma coisa que, né, o Paulinho estava falando, eu estava pensando aqui, né, importante, nós aceitarmos a vida, né, que nós temos, né. Eu acho que isso vai fazer com que a vida, né, não seja pesada, né, porque muitas vezes nossa vida, né, às vezes temos até um trabalho, uma casa, um carro para andar, né, uma certa condição, e muitas vezes, né, a nossa vida, né, nós permitimos que ela seja pesada. E muitas vezes nós vemos pessoas, né, que realmente, como o Paulinho falou, às vezes a pessoa passa por tantas provações, tanta dificuldade, né, e aquela pessoa está ali, né, todo dia com esperança, animada, né, sorrindo, né. Então, acho que é muito importante, né, nós aceitarmos a vida que o Pai nos deu, né. Sim. Que, na verdade, para nós que conhecemos um pouquinho mais, nós sabemos que, na verdade, é a grande oportunidade, né, de nós crescermos, né, igual o Paulinho falou, evoluirmos, né, e sermos felizes. Sim, verdade, né? Obrigado, Diego. Até mesmo, por exemplo, um filho difícil que nos chega, né? A gente pode olhar para aquele filho, nossa, mas que filho difícil, que causa tanta dificuldade. Mas se a gente for pensar, tudo depende de como eu vou olhar, mas, nossa, Deus confiou aquele serzinho para mim, para que eu possa ajudar aquela pessoa a pelo menos sair desse mundo melhor do que ela chegou. Então, já que depende de Deus falar assim, olha, Ângela, olha esse menino para mim, vê se a gente consegue ajudar ele, né? E aí a gente olhar para aquele serzinho com carinho, mesmo que ele esteja dificultando a nossa vida, né? Mas olhar com carinho e falar, o que eu posso plantar de sementinhas de amor naquele coração, né? Agora, se eu só olhar com um olhar de desânimo e reclamar a Deus, por que eu fui merecer isso, né? Então, mais ou menos, é um treino para nós, né? Não, é o seguinte, como o Kardec fala, a humanidade seria bem triste, bem pesarosa, se existisse só a Terra, né? Não tem um mundo nenhum diferente. Ele fala disso lá nos mundos regenerados, né? Que é palavra de Santo Agostinho, aquilo lá, né? Então, claro que a gente está na evolução, né? Nós passamos pelo mundo, estamos em vias de regeneração, né? Estamos em vias, né? Um dia, sei lá, daqui milhares de anos, né? Teremos alcançado ou nem existirmos mais a Terra, né? Sermos transportados todos para mundos diferentes, né? Bom, tem todas essas coisas lá no livro dos Espíritos. Né? Poxa, belas palavras, viu? Muito obrigado pelas palavras que nos abrilhantaram aí, né? Com mais esperança, né? Eu tenho a comentar assim, todos nós temos um peso nessa nossa vida aqui na Terra. E ele pode ser mais intenso ou menos intenso. Você vai transformar ele em muito pesado ou pouco pesado, dependendo da sua ação, do seu pensamento. Me vem à cabeça a ideia de você, principalmente, conviver, por exemplo, com um dependente químico, que é aquela história que você comentou, fala, por que eu, meu Deus, por que para mim, né? E você tem que saber ter muita estrutura, você tem que estar preparado para poder lidar com isso, porque senão você vai carregar o maior peso da tua vida até o final da sua vida aqui na Terra, não é verdade? Sim, obrigado, viu, pelo depoimento, né? Alguém mais? Obrigada, Paulinho. Obrigado, viu? Obrigado, gente, viu? Sim. Então, agora, depois de ouvirmos a palestra, que certamente vai nos ajudar
no nosso dia a dia, né? Que a gente vai lembrando, não tudo de uma vez, a gente não consegue assimilar tudo, mas nos momentos certos a gente vai conseguir, certamente. Então, agora mais serenos, mais tranquilos, novamente a gente encerra os olhos e vamos então às nossas vibrações, imaginando o nosso planeta envolvido em muita luz, para que as trevas se dissipem, para que o bem possa penetrar, possa envolver cada cantinho, cada espaço, iluminando cada pedacinho, para que haja mais amor, para que haja mais fraternidade, entendimento, especialmente pelos governantes. A gente imagina que eles possam ter sabedoria, que possam ter amor, mais carinho nas decisões, que possa favorecer todas as pessoas. E nós vamos imaginando em cada uma dessas pessoas os nossos amigos, os nossos irmãos que ainda estão nas ruas, que não têm teto, que passam por tantas provações, mas que eles possam ser amparados, que eles possam ser assistidos e que a gente possa, através do nosso pensamento, ajudar, envolvendo em carinho e que saem um abrigo, um cobertor, um agasalho, não importa o que. E nós vamos também vibrando por todas as pessoas que estão doentes, não importa se do corpo ou da mente, envolvendo os médicos, pedindo aos médicos do espaço que também envolvam, que intuam os médicos para que eles possam dar o remédio certo a cada um desses doentes. Vamos também vibrando ainda por esses nossos irmãos que se encontram encarcerados, para que o amor também chegue até eles e que devagarinho eles vão mudando os pensamentos e possam se regenerar. Nós vamos também vibrando, pedindo, agradecendo aos irmãos do plano maior que nos envolve, que cuidam dos trabalhos desta casa, agradecendo pela noite de hoje, pelo ensinamento de hoje, que nos envolve, que nos fortalece, que possamos sair daqui mais tranquilos, levando aos nossos lares essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade, e que possamos estar juntos novamente na próxima oportunidade. Graças a Deus. Que assim seja.